Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a deputada estadual Andréa de Jesus, do PT, ela que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Deputada, obrigada pela presença aqui pessoalmente, né? Agora com essa flexibilização, enfim, a gente vai aos poucos retomando as nossas entrevistas presenciais. Obrigada a vocês. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que assistem, que acompanham. Prazer estar aqui, Adriana, Rodrigo. Muito obrigado, deputada. Deputada, vamos começar falando a respeito de um caso que está chamando muito atenção, né? Que é a questão da chacina de Unai. A gente está tendo julgamento em toda essa semana, a gente tem acompanhado os desdobramentos disso. A comissão fez uma audiência pública, né? Para tratar sobre esse assunto nessa semana? Sim, fizemos audiência pública, chamamos auditores fiscais que hoje ainda trabalham com medo, né, diante dessa injustiça, né, de não ter sido reparado durante 18 anos esperando esse julgamento. Mas ouvimos também os familiares, né, Dona Elda esteve lá, viúva do seu Nelson, e emocionou a todos dizendo desse desafio até hoje, né, de viver com a insegurança sobre a própria vida, né? Porque o mandante do crime ainda continua solto, mesmo condenado a 100 anos de prisão, né? Nós também discutimos nessa audiência algo que é muito grave, porque esse crime de Unai, ele é também um crime para encobertar um outro crime tão grave, que é o crime da escravidão, né? Do trabalho análogo a escravo, e que Minas Gerais hoje está no ranking do estado com mais pessoas sendo resgatadas em situação análoga à escravidão. Então, a importância desse julgamento de fazer justiça é também impedir que novos crimes, como o crime de escravidão, ainda continuem acontecendo, desde a abolição, né? Dá uma sensação de impotência diante dessa impunidade que a gente vê com aquele que foi apontado por fatos como mandante ainda está livre, mesmo condenado, como a senhora mesmo destacou, a 100 anos de prisão? Eu me alimento dessa luta, né? Então, eu acho extremamente importante a gente estar hoje na Assembleia Legislativa, uma mulher negra presidindo a Comissão de Direitos Humanos, para a gente fazer esse recorte. A luta pelo fim da escravidão não morreu em 1888. E a gente hoje segue denunciando que tem um racismo estrutural. Então, nós temos um judiciário que, de certa forma, mantém essa situação. Então, não responsabilizar esse sujeito. Também denunciar um judiciário que é seletivo, né? Prende preto, prende pobre, mas não consegue alcançar a elite branca desse estado que continua controlando o estado, né? Os grandes fazendeiros, os grandes especuladores aí de terra. E um outro assunto também que chama a atenção diz respeito à Serra do Curral. Gostaria até de aproveitar a presença da senhora aqui, porque hoje nós teremos uma visita ao Pico Belo Horizonte, né? Que fica localizado ali na Serra do Curral, para uma vistoria. Deputados, inclusive deputados do próprio PT, Partido dos Trabalhadores, convocaram essa visita, essa vistoria, vamos dizer assim. Como é que vai funcionar? Qual é o principal objetivo desse momento, né? E o que pretende ser feito a partir de então? A gente até, para corroborar a pergunta da Adriana, deputada, tem a informação de que a comissão pretende debater, em especial, impactos que a exploração minerária lá na Serra pode provocar na Serra, né? No aglomerado da Serra. Sim, exatamente. A visita técnica produz relatório, isso ajuda, colabora com o que a sociedade civil já está fazendo, que é isso, é abaixo-assinado, é provocando o judiciário, provocando as autoridades. Então, o relatório da visita técnica é imprescindível, porque a gente vai em loco e registra a situação que está hoje a Serra e contrapõe o que a empresa está apresentando, né? Que não vai danificar as áreas de preservação ambiental. Mas nós queremos, com a audiência pública, dentro do aglomerado da Serra, deixar com que o povo do aglomerado da Serra também se posicione sobre isso. Os ambientalistas, movimentos ligados ao direito ao meio ambiente, ao direito ao bem viver, já se posicionaram. Mas é importante que o aglomerado, a favela, os quilombos que ali tem,
também as comunidades tradicionais e os terreiros também se posicionem, porque nós estamos falando de bens naturais, mas também do sagrado que ali existe e que ainda não foi trazido nos debates. As comunidades tradicionais têm direito à escuta. A Convenção 69 prevê isso. Então, escuta prévia, informada e livre. Eles não foram ouvidos ainda, então essa audiência nossa também é para garantir isso que o Estado não fez. Eu ouvi as comunidades tradicionais que ali também vivem. Que tipo de impactos que a comunidade ali aponta, deputada? A gente sabe que a audiência ainda vai ocorrer, mas certamente quando a comissão foi procurada, já apontaram ali alguns problemas, né? O que as pessoas argumentam efetivamente que pode acontecer e do ponto de vista maléfico mesmo, se a exploração mineral lá na Serra do Curral ela ocorrer? Então, primeiro, o abalo das casas, né? O impacto de vizinhança, né? Todo grande empreendimento, a gente tem que discutir o impacto de vizinhança. Então, aonde tem mineração, é um aumento de carros, de caminhões passando, isso abala as casas. O impacto... E aí eu tô falando de impacto de vizinhança, mas nós estamos falando que a região metropolitana pode ficar sem água. Em Minas Gerais, a água ela fica concentrada nas montanhas. Então, nós estamos dizendo que também o abastecimento de água da região pode ser abalado. E os primeiros a ser atingidos é justamente quem está ali mais próximo, né? E aí nós estamos falando do aglomerado da Serra, o maior aglomerado do estado de Minas Gerais, né? Aonde tem a maior concentração de pessoas. E que estarão abalados. Estando vizinho a esse complexo minerário, mas também com abastecimento de água, a rotina da vida das pessoas próximo de um empreendimento minerário se altera. As pessoas ficam refém desse complexo e ouvi-los e, inclusive, informá-los disso, porque são 12 comunidades, são 12 bairros dentro do aglomerado da Serra e que ainda não tiveram informação mínima de quais serão os impactos na vida deles, né? A senhora acredita que é possível reverter essa decisão, essa autorização para a implantação da área de exploração mineral da Tamisa na Serra do Curral? Ou a senhora acredita que é possível aprovar um projeto que danifique menos, né, a Serra? Como que está isso? Como que a senhora vê dentro lá do parlamento essa questão, essa discussão? Olha, eu fico do lado do povo e o povo está dizendo não, tira o pé da serra. Então nós vamos trabalhar com a primeira hipótese. Não dá para aceitar a mineração na Serra do Curral. É uma área tombada desde 1937. É um patrimônio do estado de Minas Gerais, um patrimônio de Belo Horizonte. Então a primeira hipótese é não queremos mineração, não dá, não é possível, é ilegal. Nós estamos trabalhando, inclusive, com esses desenhos geográficos, né? Hoje, a Tamisa já comprou uma área, né? Ela tem uma fazenda, e isso é o principal dano. Eles compram primeiro a propriedade para depois pedir o direito de minerar. Então, eles discutem o direito de mineração a partir de uma lógica privada. E o que nós queremos combater é isso. O PIB do país não pode ser mantido, não tem a lógica de que o PIB tem que ser mantido pela mineração. E aí a invasão de terras protegidas virou regra, né? E é isso que o Centrão tem feito na Câmara Federal, apresentando uma série de projetos de lei para que a financiarização da mineração seja tratado como produto fundamental. E aí desrespeita terras protegidas de indígenas, quilombolas e patrimônios materiais e imateriais, né? Tem um outro assunto aqui, deputada, que a gente queria tratar com a senhora, que eu acho que é importante, que é relativa às familiares de pessoas em privação de liberdade. É até um assunto que eu acho que vai ser discutido pela senhora e pela comissão. E a gente tem visto, e a gente já até trouxe algumas reportagens aqui nos últimos meses, que esses familiares estão pedindo a retomada das visitas presenciais da forma que acontecia antes da pandemia, nos presídios. Eu queria saber qual é o posicionamento da senhora em relação a isso. Então, nós estamos acompanhando de perto. O sistema prisional está um colapso no estado de Minas Gerais. Não só pela superlotação, mas também pelo descaso do governo do estado com essa pauta, né? O sistema prisional hoje, ele demanda o aumento de trabalhadores dentro do sistema, e aí os agentes, os policiais penais estão discutindo, inclusive na Assembleia, a equiparação do trabalho deles com a polícia militar, com os mesmos direitos, buscando melhorias de condições de trabalho, mas é isso. Hoje há uma superlotação e para resolver isso nós precisamos também dessa rede que discuta com o judiciário por que é que prende tanto.
tem 40% das pessoas que estão no sistema prisional, elas nem sequer foram condenadas. Não é o caso lá do fazendeiro que já foi condenado a 100 anos, está 18 anos andando livremente. As pessoas nem foram condenadas, então a superlotação. Há também a falta de estrutura dentro do sistema prisional, e aí é o papel dos familiares. A visita, ela ajuda a cumprir o que está previsto na lei de execução penal, que é a ressocialização. A presença da família garante isso. Mas a família também leva medicamento. A família também complementa a alimentação que o Estado não oferece, ou oferece de péssima qualidade. E os familiares, a presença dos familiares também consegue reduzir um crime grave que continua acontecendo, que é a tortura. Seja tortura psicológica, tortura física, a falta de atendimento de saúde. A presença da família ajuda nesse acompanhamento e no controle social. Então, eu sou a favor de que as famílias tenham cada vez mais presença dentro do sistema prisional, porque elas também fazem o controle social da política. E hoje o Estado está legislando de forma autoritária, né? Porque ele estabeleceu uma resolução que prevê ali as visitas virtuais. Então, regulamenta as visitas virtuais, mas sem equipamento para isso. Então, num presídio com 2.000 pessoas privadas de liberdade, tem 2 computadores para fazer visita virtual. Então, não é real que essas visitas são possíveis, né? Então, por isso, a gente vai discutir, ouvir os familiares que mandaram uma série de denúncias, né? O sistema prisional está cada vez mais calamitoso, seja pela tortura física, psicológica, mas também pela falta de estrutura para se manter. Então, nós vamos ouvir os familiares hoje e pretendemos com que o Estado sente para ouvir. Essa coisa de criar resolução. Resolução é fazer lei sem passar pela Assembleia, né? Então, ele regulamenta debates que precisam ser tratados com o público no ambiente, no gabinete fechado. Então, nós vamos dar a oportunidade hoje para as famílias discutir essa resolução. E a gente está caminhando já para o finalzinho da entrevista, mas a gente não pode deixar... Não fala muito não, é porque passa rápido mesmo. O tempo no rádio passa rápido. O tempo no rádio é finito, deputado, e muito. Se a gente pudesse, a gente ficava até mais tempo conversando, deputada, mas a gente não pode deixar de repercutir com a senhora como deputada do PT, um dia depois, que acabou de chegar o PT, inclusive, exatamente, de passagem, né, Adriana? Um dia depois de ser confirmado também o nome do deputado André Quintão como vice na chapa do pré-candidato Alexandre Calil. Eu gostaria da sua opinião a respeito disso. Então, André Quintão é um deputado experimentado, experiente, né? Foi secretário de assistência social, isso é um ponto muito importante para discutir em Minas Gerais. Mas é isso, você tem 5 mandatos como deputado, 2 mandatos como vereador, então é uma pessoa experiente e que tem energia nesse momento para buscar os votos necessários para a gente eleger Calil como governador. Então é importante isso. O Lula cumpriu também um papel importante nessa relação. A capacidade dele de criar consenso, de estabelecer consenso, permitiu com que o Estado hoje tivesse essa aliança importante. Calil, Lula e agora André Quintão cumprindo essa tarefa aí junto da gente voltar a sonhar no Estado de Minas Gerais. A insegurança alimentar, as pessoas estão passando fome. Então, debater o Estado de Minas Gerais, nós precisamos dar respostas concretas e por isso nós precisamos trazer gente com experiência de gestão, como Calil, né? Ele foi um prefeito bem avaliado durante a pandemia. Então, no momento de crise, uma pessoa que deu conta de fazer gestão no período de crise, tem condições agora de apresentar alternativa para o Estado de Minas Gerais. Antes da gente ir para o bate-pronto, uma perguntinha rápida. Vai ser natural para alguém que era do PSOL, chegou ao PT, agora subindo um palanque que é também do PSD? Nós estamos construindo alternativa para o Estado de Minas Gerais. E eu venho de uma luta e que é muito importante ouvir que o nosso povo está passando fome. As nossas mulheres estão morrendo. E nós precisamos dar resposta para isso. Então, para mim, a principal ideologia é responder às demandas do povo agora. E nós vamos cobrar. Não é só subir no palanque. Nós estaremos construindo junto alternativa para as mulheres negras, para os quilombolas, para as pessoas que estão privadas de liberdade. Então, tem pautas que eu não abro mão. Então, eu vou estar lá também cobrando uma postura desses que estão se colocando agora. E é uma aliança viável. É viável. Para mim, nós precisamos avançar para ter mais mulheres no poder. Nós somos capazes de ocupar esses lugares. Nós estamos preparadas. Mas até o momento, o que é possível, e é por isso que eu quero estar do lado do que é possível. Hora do bate-pronto.
No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também, como se fosse um ping-pong. Vamos começar, tá? Para começar, deputada, julgamento dos Mânica. Justiça. Mineração na Serra do Curral. Jamais. Reflexos da mineração no aglomerado da Serra. Racismo ambiental. Aliança Lula e Calil. É o possível. André de Jesus subirá no mesmo palanque de Alexandre Silveira? Eu construo. Eu estou no território. Andréa de Jesus em 2022. Queremos continuar o que nós estamos fazendo. Deputada estadual Andréa de Jesus, ela é do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Deputada, prazer recebê-la novamente presencialmente, né? Diante da flexibilização. Muito obrigado pela visita. Até uma próxima. Obrigada pelo espaço e um bom dia para nós.